Estamos de volta aqui ao canal do Lessa, falando direto do hotel do Fluminense aqui em Salvador, capital baiana. O Fluminense já está por aqui, agora em regime de concentração para o grande jogo, para a partida decisiva desta quinta-feira contra o Bahia na Arena Fonte Nova. É o início da caminhada rumo à semifinal da Copa do Brasil, um jogo importantíssimo para o Flu, mais um confronto mata-mata. Recentemente tivemos aqui um grande embate entre as duas equipes no mesmo palco, na Fonte Nova, aquele 3-3 pelo Campeonato Brasileiro. E amanhã não espero nada muito diferente. Acho que vai ser um jogo aberto com as duas equipes buscando a vitória, mas claro, talvez agora com um pouco mais de cautela, afinal de contas, nada acaba aqui na Fonte Nova amanhã. Teremos a volta no Maracanã e por isso é fundamental conquistar um bom resultado. Se der para vencer, obviamente o objetivo tem que ser a vitória. Se não der para conquistar essa vitória, é segurar um bom resultado para depois decidir com o apoio da torcida em casa, lá no Maraca. E o que eu posso dizer para vocês é que temos boas notícias para o jogo desta quinta. Elenco todo à disposição do técnico Renato Gaúcho, 100%, todo mundo veio aqui para Salvador, que é algo inédito para o Renato desde que ele chegou, desde que ele assumiu o Fluminense, né? Todos os jogadores à disposição, inclusive o Igor Rabelo, que veio para cá. Mas aí você vai dizer, pô, Lessa, mas o que o Igor Rabelo está fazendo aí? Ele não pode jogar a Copa do Brasil, mas ele pode jogar o Campeonato Brasileiro e o Fluminense vai sair daqui direto para Santos no sábado, na véspera do jogo, para enfrentar aí no Campeonato Brasileiro o Santos lá na Vila Belmiro. Então o Fluminense não volta para o Rio, seguirá daqui treinando na sexta e no sábado e depois viaja para Santos, por isso o Igor Rabelo também veio para cá. Mas é aquilo que a gente imaginava que realmente fosse acontecer. Eu vinha falando para vocês que a expectativa é de que ao longo desta semana a gente teria um departamento médico zerado. E, de fato, está zerado, porque Thiago Silva, o monstro, está de volta, veio aqui para Salvador, Ignácio também e Otávio. Inclusive, a gente falou com o Otávio nessa chegada aqui ao hotel do Flu. A gente vai acompanhar o desembarque do Fluminense, vai observar todos os jogadores, ao todo 33 jogadores estão aqui com a delegação, né? O Igor Rabelo não fica à disposição para esse, e no final de semana, Nonato não pode enfrentar o Santos por questões contratuais e o Martinelli ele está suspenso nesse confronto, tá? Então vou trazer para vocês aqui a imagem ou as imagens do desembarque do Fluminense aqui em Salvador e também batemos um papo com o Otávio, que está vivendo um momento muito especial, né? Teve uma lesão muito grave, um jogador que foi contratado para ser uma opção importante de elenco, né, um primeiro volante, para ser uma opção como primeiro volante, rompeu o tendão de Aquiles, ficou fora da Copa do Mundo, que era para ele era um sonho, e mais uma vez o departamento médico do Fluminense fez um trabalho espetacular e conseguiu colocar, depois de praticamente 4 meses, o Otávio em condições de jogo. Uma lesão que muitos acreditavam, inclusive dentro do clube, que o Otávio não jogaria mais nesta temporada pelo Fluminense. Daí dá para a gente ter a dimensão do trabalho que foi feito nessa recuperação dele. Então vamos acompanhar o desembarque e também o Otávio falando aqui no Jornada, como sempre, presente, lado a lado com o Fluminense, canal do Lessa, Jornada KTO 1902. Pode ser que os jogadores estejam... Fala, meu amigo. Renato Gaúcho desembarcando aqui. Isso aí, por favor, sem caminhar, escolhe um lugar e fica, por favor.
Luciano, 2 minutinhos, só pra gente acabar de fazer a imagem. Não é nada, né? Palavrinho, esperar um pouquinho. Tem que esperar um pouquinho. Só pra ter um pouquinho mais de imagem. Cara, que é de guerra, né? Eu tive a mesma lesão que você, sabe? Sabe quanto eu demorei? Eu sou velho. 10 vezes. Vamos fazer aqui, ó. Quem vai falar aqui? Otávio, o que representa para você? Tá voltando depois de uma lesão séria, né? Muito trabalho para voltar. E hoje está aqui integrado à delegação do Fluminense e com os companheiros para um jogo tão importante como esse, que é o primeiro jogo das quartas de final. Sem dúvida, um momento especial, muito feliz de estar retornando. Sabe como foi esses 4 meses de muito trabalho, muito aprendizado, muita evolução. Grato a Deus, aos profissionais não só do Fluminense, mas também aqueles que estavam comigo no dia a dia, né? São pessoas fundamentais, o fisioterapeuta Raul, a doutora Verônica, os profissionais do clube, toda a qualificação que tem para que eu pudesse voltar o quanto antes. Muito feliz, agradecido a Deus, agora preparado, concentrado para que a gente possa amanhã iniciar, fazer um grande jogo, dar um pontapé inicial nessa decisão muito importante para que a gente possa conquistar o nosso objetivo maior, que é a classificação. Uma última pergunta minha. O empate seria um bom resultado, jogando aqui com o estádio cheio. Bahia é um time muito forte aqui. O empate seria um bom resultado. Claro que a vitória é sempre o objetivo principal, mas o empate já seria um bom resultado para levar a decisão para o Maracanã? Cara, antes de eu falar aqui empate, vitória, eu acho que a gente tem que focar no nosso desempenho, no nosso jogo. A gente trabalhou bastante para que amanhã pudéssemos fazer um grande jogo. Precisamos fazer um grande jogo. Aí no final da partida a gente volta a falar sobre resultados, o que é que a gente construiu. Mas eu acho que o mais importante é a gente entrar concentrado, fazer uma grande partida, colocar em prática tudo aquilo que a gente vem trabalhando, para que a gente possa dar um passo importante para a nossa classificação. Otávio, boa tarde. Você ficou fora um bom tempo, imagino que teve um pouco de frustração, porque eu fui rever a sua entrevista de chegada e você fala com brilho no olho sobre o Mundial. Queria saber psicologicamente para você como é que foi esse período fora, pensando no Mundial, porque você acabou ficando treinando, a gente via ali seus posts falando, pô, vou voltar, voltou até de maneira antecipada. Como é que foi esse período para você? Assim, foi difícil, não vou falar que não foi porque foi difícil, né? Tinha um objetivo muito grande que era participar do Mundial, representar o Fluminense, né? Graças a Deus fizemos uma grande campanha. Queria estar muito, cada jogo que passava, cada vez que a gente avançava, trabalhava cada vez mais forte para voltar o quanto antes e poder voltar a representar o clube, né? Eu sei que tem coisas que fogem do nosso controle, sempre me cuidei muito, mas eu falo, essa lesão foi uma lesão com um propósito, né? Um propósito divino para que eu pudesse evoluir em muitas áreas da minha vida, não só dentro da minha profissão, que é o futebol, mas também na minha vida familiar, na minha vida pessoal. E então tenho certeza que foi um período, 4 meses e meio aí, de muito aprendizado, muita evolução espiritual e pode ter certeza que estou voltando mais forte do que quando eu parei lá atrás. 2 coisas chamam bastante atenção nesse período, né, de recuperação. O Hulk sempre foi um cara que falou muito, te elogiou muito como atleta, como profissional, e chamou muita atenção de muita gente a sua dedicação no dia a dia para que você pudesse voltar antes. Mas também algo que já é rotina aqui para a gente é a capacidade que o Fluminense tem de recuperar os jogadores antes do previsto. E essa lesão é uma lesão muito séria. Muita gente acreditava que talvez você fosse ter dificuldade para voltar esse ano, talvez nem voltar. Então, como que foi esse processo da sua parte, da sua dedicação, do quanto você tem que se doar para tornar isso possível e também sobre esse trabalho que o Fluminense fez com você? Como eu falei, né, da lesão com propósito que eu falo assim e das pessoas no qual estavam envolvidas na minha recuperação, né? Primeiramente, Deus colocou pessoas, acho que o melhor clube, né, pudesse falar que eu tivesse, hoje seria o Fluminense por conta de toda a estrutura que tem e saber colocar as pessoas no momento certo para que eu pudesse estar avançando no momento certo, acelerando um pouco mais aqui, um pouco mais ali, porque às vezes você fala de uma lesão de tendão de Aquiles durante 10 meses, 1 ano, e aqui a gente com toda a estrutura, com todo o trabalho, junto com os profissionais, fiz a cirurgia com a doutora Verônica também, o meu preparador físico, o Raul, o fisioterapeuta, junto com o Filé e todo o seu staff, né, junto com o Fluminense, a gente fez uma excelente reabilitação. Tenho certeza que estou voltando mais forte, mais preparado, grato a Deus por todo esse período que às vezes uma lesão vem
E às vezes as pessoas pensam que, tipo assim, veio para desanimar, para derrubar, mas às vezes não. Às vezes eu creio que veio para me fortalecer. Tenho certeza que vou dar a volta por cima, voltar mais forte, preparado, para poder honrar a camisa do Fluminense e ser grato por tudo aquele voto de confiança que eles têm comigo. Tá 100% já? 120%. Bom, com todo o elenco à disposição, a tendência ainda não tem como cravar. Hoje o Renato não deu muita pista na atividade no CT Calçachile, mas a tendência é a gente ter o que ele considera, para mim, o time titular do Renato. É o time que ele considera hoje titular. Com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva de volta, Freitas e René, Hércules, Martinelli e Nonato, Canóbio, Kevin Serna e Everaldo. Hoje, para mim, o time titular do Fluminense, na cabeça do Renato, é esse. É claro que é uma coisa que pode mudar. Com a chegada do Santi Moreno, que está só começando a trajetória dele, com o Acosta, que já deu o seu cartão de visita, foi muito bem contra o Bragantino. Paulo Henrique Ganso também está de volta, depois de ter ficado fora contra o Bragantino, volta a ser opção. Então, enfim, o Renato ele ganha peças, ele ganha os jogadores para mudar o time de acordo com o adversário, coisa que ele já fez algumas vezes. Mas hoje, até ele, o próprio Renato falou que considera a formação com 3 volantes a que deu mais certo desde que ele chegou. Por isso eu digo que neste momento o time titular é esse. Isso significa que não vai ter nenhuma mudança em relação a esses jogadores para amanhã? Não significa, não dá para cravar, mas acho que a tendência do time titular, se eu tivesse que apontar neste momento, seria de fato essa, tá? Agora vou trazer aqui algumas outras informações, inclusive envolvendo o Bahia. A gente sabe que o Caio Alexandre está machucado, está lesionado, sofreu uma lesão muscular, um jogador muito importante para eles. O Ademir também se lesionou, então é um baque para o Bahia. E aí, já falando do jogo da volta, mas por que o jogo da volta? Vocês vão entender. Porque o Jean Lucas foi convocado hoje para defender a seleção brasileira. Vai servir a seleção brasileira o Jean Lucas, né, foi chamado pelo Ancelotti, e isso significa que o Brasil enfrenta a Bolívia no dia 9, lá na Bolívia. E o jogo da volta na Copa do Brasil é dia 10. Então o Jean Lucas vai ser um problema para o Bahia no jogo da volta. Já dá para dizer, ele vai ser um problema. Tá? É claro que tem muito tempo até lá, mas são jogadores que fazem muita diferença para o Bahia. Para fechar aqui uma informação, aí de uma questão política do Fluminense, uma coisa que a gente já imaginava, era o caminho natural, mas agora a gente já tem uma confirmação. O jornal Globo publicou mais cedo, meio que confirmando que Matheus Montenegro vai ser o candidato a presidente, vai ser o candidato da situação, portanto, candidato à presidência do Fluminense no final do ano, pleito que vai acontecer em novembro. Tá? Portanto, Matheus Montenegro, atual vice-presidente geral do Fluminense, vai ser o candidato da situação, da chapa da situação, apoiado pelo atual presidente Mário Bittencourt, e vai, portanto, concorrer. A gente tem o Ademar Reis, que é um pré-candidato à presidência do Fluminense, é uma oposição que tenta se articular. Acho que outros candidatos vão se lançar nos próximos dias, mas imagino que haverá, ou não sei, uma união da oposição para, se não lançar um candidato único, no máximo 2 candidatos. Tem Rolim também que pode ser candidato. Enfim, eu acho que isso vai se intensificar aí nos próximos dias em relação a essa briga pela presidência do Fluminense, em meio, claro, a um processo de SAF que também está acontecendo simultaneamente, e a gente pode ter, inclusive, neste mês de setembro, já uma novidade mais forte, né, mais concreta em relação a essa possível transformação do Fluminense, do futebol do Fluminense em SAF. Enfim, vai ser um fim de ano agitado dentro de campo e fora de campo também, nos bastidores da política do clube. Matheus Montenegro, portanto, confirmado como candidato da situação e vai concorrer, portanto, à presidência do Fluminense no pleito de novembro, que definirá, portanto, o novo presidente do clube. Com ou sem SAF, vale lembrar isso, né? Tendo SAF ou não tendo SAF, essa eleição, a eleição do clube associativo, vai ocorrer normalmente. Fechou, pessoal? É isso, ó. Esquece não, deixa o seu like aí, se inscreva aqui no canal, muito, como sempre, contando muito com o apoio, com a força de vocês, tá? Tamo junto e a gente volta com mais informações e com o nosso pré-jogo às 6 da manhã, como sempre, aqui no canal do Lessa. Valeu!